Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Carlos, o colecionador por hobby. Tudo bom, meu povo? Galera, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre uma novidade, que assim, não é tão novidade, porque afinal de contas já foi anunciada, já chegou, mas hoje é dia de falar sobre esse quadrinho. Que eu estou falando nada mais nada menos que a saga do Superman, edição número 1 da nova temporada, né, como eles chamam. Eu gosto de chamar de nova série, né, porque afinal de contas é assim que foi estabelecido, quando um título ele começa, ele termina e reinicia, é chamado de nova série. Então é meio que vamos falar sobre essa nova série do Superman que chegou esse mês. Ela era para ter chegado em janeiro, chegou em fevereiro, mas vai estar falando sobre isso. Só que antes de mais nada, primeiramente, eu queria convidar vocês a clicar no botão de curtir se você curtiu o vídeo. E se você for novo, olha, por favor, se inscreva, mas sempre fique à vontade. Muito obrigado pela sua atenção e bora nessa. Gente, a gente começa a falar sobre isso bem rapidinho. Eu acho que quando eu estiver falando sobre vídeo, não é assim, uma notícia tão nova, né? Mas enfim, é bom comentar. O Bernardo, que a gente sempre acompanha nas lives da Panini, ele saiu da Panini. Ele não tá mais, ele não faz parte mais do quadro. E quem está no lugar dele é o Guilherme Kroll, se não me engano é o nome dele, a pronúncia que se fala. E cara, é isso mesmo. Eu acho que o Bernardo fazia ótimas apresentações sobre as coisas que tinha que lançar sobre Marvel. Então assim, é uma pena, ele vai ter que sair, mas de qualquer forma a gente vai ficar feliz com as coisas que estão por vir, né? Afinal de contas, eu acho que é o Menino do Confins do Universo, que ele está agora justamente na Panini apresentando as coisas da Marvel. Então isso é bacana, bem bacana. Então seja bem-vindo, né? É sempre importante pensar assim, isso não tem relevância, uma notícia dessa. De um editor, gerente editorial, ele tem a possibilidade de formular novas formas de produtos, como por exemplo o Leonardo Ravage, que ele trouxe, que assim, ele surge a possibilidade dos ônibus, né, que foram trazidos, e que bom que ele fez isso. Então, gente, vamos ver o que é que vai sair agora desse novo editor, tá bom? E sim, vamos falar hoje sobre a saga do Superman, edição muito boa, edição que traz pra gente o início de uma nova temporada. A edição do Superman, como ele terminou a primeira série na edição 24, e aqui é uma continuação direta de onde parou para frente. Então, assim, Carlos, para quem vai começar, quer estar afim de conhecer o Super-Homem, é um bom ponto de partida? É um excelente ponto de partida. Mas ele faz referências ainda à antiga série. Então esse é o ponto negativo, porque às vezes, eu vou ter que pegar alguma coisa lá para sacar essa história. De um certo modo, é interessante, mas, gente, não é o fundamental. Dá para seguir do jeito que está e ser feliz. Mas, se por curiosidade você quiser ler um pouco a respeito disso, você infelizmente vai ter que caçar algumas outras histórias. Então, assim, talvez seja o ponto do qual eu não gostei muito. Mas, como eu disse, isso não é fundamental. Dá para seguir adiante sem saber o que aconteceu na edição 24, na edição número 2, como é mencionado. Então, assim, tá de boas. Dá para seguir adiante. E cara, essas histórias do Superman, elas têm como missão, tem histórias que são bem, sabe? É uma história por título, por exemplo. Aqui tem é composta essa edição pela Action Comics 655 a 656, Adventure of Superman 468 a 469. Gente, eu tô gripado, desculpa pela pronúncia, que ela está meio nasalada, mas é por conta da gripe, desculpa. E Superman 45 e 46. Gente, cara, eu gostei muito dessas histórias. Aqui, por exemplo, é muito importante. Essa história também tem um ponto muito positivo. Traz a origem do Hank Hampshire. Hampshire, acho que é assim que pronuncia. Aí você vai perguntar, quem é esse cara, Carlos? É o cara que vai ser, na morte do Superman, o Superman Cyborg. É justamente ele que vai aparecer. Então meio que é importante você ler isso aqui, porque assim você vai já estar inteirado sobre como for surgir no retorno do Superman, o Superman Cyborg, porque é ele. Então é um ponto positivo. E gente, é uma edição muito bacana, eu gostei demais. Para mim, eu acho que dá para o cara colecionar. Lembrando, a edição ainda é bimestral, entendeu? Então assim, dá para o cara acompanhar, tipo assim, um mês sim, um mês não, se organizando direitinho, tudo dá. Lembrando que também é importante esse título, porque traz a origem
do relacionamento do Clark Kent com a Lois Lane. Então, assim, é o início para você sacar que depois vai ter o acontecimento do qual ele vai revelar que é o Superman, que ele vai fazer só isso aqui, ó. Lois, eu sou o Superman. A gente parece besteira, né? Um cara tirar o óculos e dizer, olha, eu sou o Superman. E tipo assim, meu Deus, onde é que está a cabeça? É o Superman. Mas lembrar que, cara, o filme do Superman, do Christopher Reeve, ele tem uma proeza que eu acho que nenhum outro filme de Superman ou qualquer outra mídia possa ter contado melhor do que o primeiro filme do Superman do Christopher Reeve. Porque ele tem um momento que a Lois vai trocar, vai pegar alguma coisa, vai trocar de roupa, depois do Superman ter dado passeio com a Lois pelos Estados Unidos e tudo mais. Mas assim, tem um momento que ele tira o óculos e ele muda a postura. E aí quando ele bota o óculos, ele volta àquela postura e você vê o trabalho do ator como nenhum outro. Eu fico até arrepiado de saber isso, porque ele soube contar isso. Ah, é só um óculos, sim, mas tem toda uma postura, uma expressão corporal, o qual ele passa e as pessoas não desconfiam que ele é o Superman. Isso é uma chamada genialidade. É algo que talvez nenhum ator, nenhuma inteligência artificial vai conseguir interpretar, fazer com que o ator faça isso. É incrível. Licença. Gripe, gente, é horrível, é horrível. Mas enfim, então assim, essa edição, desculpa, essa edição da saga do Superman é importante também para a gente ver os acontecimentos que, por exemplo, a questão da morte do Lex Luthor e o surgimento do Lex Luthor 2, né? Não estou falando de Crise nas Infinitas Terras, mas aquele Lex Luthor cabeludo, nós vamos ver nessa edição, provavelmente aqui. Então, sim, gente, isso sim é uma grande aventura que vale a pena você colecionar. É muito boa, eu recomendo a todos vocês, tá bom? Então, gente, sem mais demora, vamos virar a câmera para saber mais um pouquinho sobre o título. Vai ter spoiler se você não quiser assistir o vídeo, beleza, mas eu vou falar sobre o quadrinho. Vale a pena, como eu disse, a sua leitura e a sua interpretação sobre o que você gostou ou não, tá legal? Então, mudando a câmera e a gente conversa mais um pouquinho a respeito disso, viu? Bom, gente, vamos agora conferir aqui como é que ficou a edição, né? Essa aqui é o primeiro volume, né, de uma nova fase, como ele mesmo falaram aqui, é a segunda temporada, tá certo? Mas eles mantiveram, olha, essa aqui é a saga do Superman 25. Então, assim, eles estão mantendo, ó, essa aqui é a número 1, mas ainda continua a mesma numeração lá quando começou, desde o começo, lá em 2021. Então, bora lá, gente, tem aqui um texto introdutório a respeito sobre o retorno do Superman, tá certo? Esse desenho aqui eu acho é do Art Timber. Art Timber, eu acho que é o nome dele. Cara, porque o cara é muito, eu gosto desse desenho aqui. Esse Superman é muito bom. Então vamos lá, gente. Começa com essa primeira aventura, uma aventura que meio que despretensiosa, sobre a terra indígena sendo ocupada por aliás, que está sendo possivelmente para ser explorada por uma empresa petrolífica e tal, e aí aparecem uns representantes indígenas tentando convencer de que eles não é para fazer, não é para ser explorada, coisa do tipo. Eu passei demais. Gente, o desenho desse aqui, antes de começar a falar a respeito, é do Dennis Junk. E cara, esse Superman daqui não gostei muito não. Sei lá, particularmente falando. Olha a cara desse Superman aqui, ele parece o Homelander, cara, do The Boys. Eu não sei, tá muito estranho. E aqui está o encontro do Clark, né, visitando os pais, tudo mais, tudo de boa. E ao mesmo tempo, o escritório do Peter Ross, o melhor amigo do Superman, é invadido por alguns indígenas, né, reclamando sobre a questão da terra que vai ser explorada, tudo mais. E cara, esse número, como eu disse, ele tá explorando o início do relacionamento Clark e Lois. Isso é muito bom, cara, porque é aquela coisa de namorico, eu achei bonito, é fofinho. E aí tem um momento que a polícia vai, né, atrás saber por que o Peter Ross está sendo mantido como refém. E aí aparece o pajé, sei lá, do começo da história, flutuando, chegando lá para impedir que os caras lá façam uma besteira. E cara, esse momento aqui que a mãe do Jimmy Olsen tá meio que catatônica e ele tenta todo o tempo todo convencê-la
esse momento meio que reflete o que vai acontecer ao longo da história. Que, cara, ele vai encontrar o filho do Jimmy, do Jerry, o nome do Jerry Wright, o filho do Perry Wright, que ele tá montando uma boate numa antiga igreja. Olha só que sacrilégio, cara. E aí ele tá chamando o Jimmy, cara, vamos aqui, chega, cola junto aqui pra gente poder curtir a noite e tal. Falam, beleza. E aí volta pra história, tá rolando todo o problema com os indígenas lá que estão botando o sequestro do Peter Ross. E aí meio que aparece um índio para tentar apaziguar os caras, ó, não vamos fazer besteira, eu vou tirar os caras, ó, vamos acabar com isso. E meio que, cara, olha só que loucura. Um dos malucos lá pega a arma do Peter Ross e atira contra o velho índio, só que o velho índio tá tipo com uma projeção astral, como o Luke Skywalker do Star Wars 8, que até aí é bom, né? E o pessoal que pega o amiguinho dele, aí o pajé ajuda, ele se recupera. E aí a empresa petrolífera que aparece para dizer assim, ó, gente, a gente vai explorar essa terra, mas a gente vai pagar uns royalties aí para vocês, tudo mais. O pajé não gostou, né, que não era para fazer isso, mas enfim. Meio que a história termina de um jeito bastante simples, né? É uma história simples, é começo, meio e fim. E aqui o povo do Superman contando, olha, eu tô me relacionando com a Lois, tudo mais. Aí a Lana Lang fica pé da vida, né? Que sempre foi o amor do cara. E meio que ele, tipo assim, olha, a vida é como queimar pontes. Entendeu? Quando você queima uma ponte, você não dá mais pra voltar atrás. Então, tipo assim, olha, você perdeu a chance com a garota. Segue teu rumo agora, que você vai ter que tentar pegar a Lois, né? E aí, cara, uma coisa bem curiosa sobre essa questão das capas do Superman, que as revistas, eles meio que são interligadas. Por exemplo, essa revista aqui é a revista Superman, mas ele fala assim, não perca a Adventure of Superman 468. E aí a Adventure 468 fala assim, olha, não perca Action Comics 655. Porque as revistas do Superman, lá nos Estados Unidos nessa época, ele tinha cerca de 4 títulos, que era Superman, Adventure of Superman, Action Comics e Man of Steel. Todas elas têm uma interligação, como uma história continuando na outra. E aí faz com que as revistas do Superman sejam, é como se ela fosse lançada toda santa semana. E aí com isso você cria histórias contínuas. O Superman não tem histórias, tipo assim, uma história isolada em um título ou em outro. São séries continuadas. Sim, vamos lá, continuando. Aqui vai ter a questão do que aconteceu com Harry, o vilão que vai se tornar o Superman, o Superman Metalo. Superman Metalo não, aquele Superman Cyborg, né? Que é o Harry Helpshaw, acho que é assim que se pronuncia o nome do cara. Cara, eu adoro a arte esse Superman aqui, é muito bom. Esse aqui, no caso, é o... Não tá aparecendo. É o Dan Hughes, né, velho? Que é bom. Eu achava que era o Art Timber que tem aqui nessa história. Enfim. Desculpa. Cara, é muito louco essa história, porque aconteceu na edição 24. E, tipo assim, eu não sei nada do que aconteceu, porque eu não tava acompanhando o Superman. Mas alguma coisa aconteceu com uma série de astronautas, e que meio que um deles é contado assim, um repeteco. Eles se perderam no fim da vida, mas parece que não. O Hank Hebshaw, ele tá vivo e tipo assim, ele tá se comunicando através da eletricidade. É meio louco essa história. E meio que isso faz com que o Superman vai investigar o que está acontecendo, isso na NASA, né? E aí ao mesmo tempo ele ouve umas frequências do que está rolando e aí aparece para tentar acabar com isso. E aí o Hank Henshaw meio que conta, ó, Superman sou eu, tal, meu corpo não existe mais, minha mente está sendo totalmente, tá por aí, tá, eu sou etéreo, né, como se dizem, e ele viu que não tem como voltar à vida que ele tinha antes, mas ele acabou sendo transferiu sua consciência para uma nave que era do Superman e que ela, é até contado isso aqui, foi na edição número 2 da saga do Superman, que uns bandidos tentaram pegar essa nave que era que trazia a origem do Superman, tá na órbita, a fim de ser mais segura, e aí ele transmitiu a sua consciência para essa nave, e com isso ele partiu
para viajar entre as galáxias, porque não tem mais o que fazer. O corpo dele não existe mais. E é claro que isso vai ter um reflexo mais lá na frente, porque afinal de contas ele vai vir a se tornar o Superman Cyborg, né? E aí o pobre Superman levou assim sua nave, a nave de Krypton, para a sua fortaleza da solidão. E aqui a irmã da Lois vai sair com o Jimmy Olsen. Só que, é claro, a garota não vai gostar muito desse encontro. E aqui o momento que o Superman vai esperar a Lois para recebê-la, só que a Lois dá um cano. Infelizmente, o pobre do Superman fica totalmente desolado. E aí, cara, por que ela não foi para encontrar com o Superman lá em Smallville, que ele havia convidado ela? Porque ela estava justamente numa missão, porque afinal de contas, a Lois Lane é uma mulher de ação, cara. E ela faz todo um repeteco sobre a sua vida como filha de militar, né? E, cara, essa arte aqui é muito boa, cara. No caso é o Bob McLeod, o cara que fez o referência Novos Mutantes. E tipo assim, tá havendo um roubo de armamento e você não sabe muito bem o que é que tá acontecendo, né? Ao mesmo tempo tá rolando a parada da igreja lá onde o filho do Perry Wright montou, né? E meio que a Lucia Lane não gostou muito dessa parada e tipo assim, deixou o Jimmy Olsen pra trás. E pobre do Jimmy e do Jerry, parece uma dupla sertaneja. Cara, eles vão meio que ficar os melhores amigos nesse momento. E aí o Superman vai investigar o que foi que aconteceu com o Lois Lane. Ele meio que descobre que tá rolando essa questão de roubo. E aí você não sabe o que é que tá acontecendo. E aí descobre que um grupo de militares pegou que isso aqui era do projeto Cadmus, né? Porque eles querem criar uma espécie de uma resistência contra o possível fim da humanidade. E eles estavam se preparando para isso. E é claro que o Superman aparece para esse bando de maluco. E com isso eles vão conseguir detê-los, todos os maluquinhos que queriam fazer essa parada. Mas aí, claro que o governo dos Estados Unidos não quer que pelo menos saibam a respeito do projeto Cadmus, mas pelo menos pode falar sobre... É aquela intervenção do tipo assim, olha, pode falar sobre a questão do que os militares estavam tentando fazer, beleza, mas só não conta sobre o projeto Cadmus, porque isso pode ter uma consequência maior. E que a gente vai ver que esse mesmo projeto Cadmus é um que o Apocalipse aparece e destrói ele. Então é tipo assim, acontece isso. É o mesmo resumo da história. E meio que termina com Lois e Clark, sabe, dando uma saidinha. Ele pedindo desculpa porque não pôde se encontrar com ele no Smallville, mas enfim, é a vida. Olha só. Superman, aí não perca, Adventure of Superman 469. Cara, essas histórias, como eu disse, todas elas são interligadas. Mas aqui, por incrível que pareça, são historinhas meio que, tipo assim, isoladas. São histórias meio começo, meio e fim, por enquanto, né? Por enquanto. E aqui é o momento que o Lois e Clark vão visitar um empreendimento que, tipo assim, vai isolar... Tipo, é a mesma coisa que a história anterior. Que em vez de, tipo assim, o moral da história é tipo... Olha, vocês querem se isolar do mundo, mas não querem resolver o problema do mundo. Tipo assim, os grandes problemas de poluição... Enfim, uma série de coisas. E aqui é o desenho do Dan Hughes, ou Dan Hughes, como o pessoal gosta de falar. Cara, aqui o Superman, eles estão tentando entender o que está rolando. E você não entende porque que essas imagens são todas verdes. É porque são feitas pela Jade, cara. Que é tipo Lanterna Verde. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Sobre esses personagens, eu não sei muita coisa. Como eu disse, um barato de estar lendo sobre os heróis da DC são esses personagens que são bastante diferentes. Você não tem noção de nada. Então, é muito bom estar lendo isso. E aqui é o momento que o Clark está sendo abordado por um empresário que diz: olha, sua matéria arruinou meu filho, né? Como se a culpa... Porque, tipo assim, o cara é um repórter. Vai contar pro mundo: olha, esse cara tá fazendo merda. Ah, esse cara vai ser preso. Aí o cara reclama do repórter, não reclama do filho que fez merda. É complicado, né, velho? É muito complicado. E aí, de novo, sobre o clube, o Labareda, né? Que acontece numa igreja, né? E meio que a galera, meio que o Jimmy tá assim, tipo assim, tá vivendo, acha que a vida clubber é muito melhor do que tá vivendo por aí batendo foto. Uma coisa bem curiosa. E é o momento que
aparece um maluco e, cara, um Tobias Manning, que eu confesso a vocês que eu não sei, de alguma forma eu já ouvi esse nome, mas não em outra situação. E aqui é o momento que ele vai simplesmente tá uma série de empresários, você vai ver esse empreendimento, e é o momento que há um tipo de um sequestro, um ataque contra eles. E meio que isso, o cara tá utilizando, isso tudo acontecendo num estúdio de cinema fechado, e meio que ele está usando tudo isso a favor dele, né? Porque afinal de contas ele tem o domínio sobre toda essa situação. E é o momento que há o confronto dele com o Superman, né? O Tobias Manning, que eu acho que tem alguma coisa relacionada a isso. Isso eu até tentei achar, mas deve ser uma coisa pequena. Sei lá. Enfim, tá todo o confronto. O cara consegue controlar, que nem o mistério do Homem-Aranha. Ele consegue simplesmente dominar todo o cenário onde vive. E meio que termina com o cara do empreendimento cancelando, porque deu ruim, né? A Jade sendo contratada pelo dono do estúdio. E Lois e Clark finalmente vão curtir lá, eu acho que é 4 de julho, lá em Smallville. E aí corta para a próxima cena, que é muito, muito boa. Dando continuidade. Aí vemos Adventure of Superman, não tem nenhuma ligação. E é o momento que estão curtindo, né, o 4 de julho. E de repente aparece Peter Ross e Lana Lang lá juntos para poder curtir, né, o 4 de julho. Do nada aparece uma nave, coisas bem comuns, né? Tipo assim, você está curtindo uma festa, do nada aparece uma nave interplanetária falando: olha, tô atrás de uma galera aqui, sabe? É super normal, coisas comum do Superman. Isso é Smallville, ele corre lá para casa, que nem quando a gente tem aquelas festinhas de município, que acontecia na praça, antigamente isso. E aí a gente vivia saindo e entrando de casa só para fazer alguma coisa. E, tipo assim, o Superman correndo para pegar o uniforme para poder enfrentar essa ameaça que está acontecendo. Cara, você meio que o Superman fica lutando com essas duas criaturas, sendo que está sendo observado por outras. E essas outras estão sendo caçadas por essas criaturas que chegaram na nave. É basicamente isso. Ele começa a enfrentar, descobre que essas criaturas são formadas por energia pura. E tipo assim, ele entende que desculpa, que estava tentando pegar dois criminosos que haviam fugido, né? E aqui o Perry Wright lamentando pelo filho se envolvendo com coisa errada, justamente o Jerry Wright que está junto com o Jimmy Olsen. E aí começa a rolar o confronto entre eles. É claro que levam a pior, porque afinal de contas é o Superman. E o pobre rapaz, cara, o cabo deve ser ruim. Olha como ele trata um corno, prendendo ele na árvore. E aí nesse momento o Superman dá um soco que faz o cabo voar. E a própria da criatura que estava com ele fica com medo, pedindo para ser preso. E aí você descobre que esse cara que está voando, na verdade é marido dessa aqui. Então assim, é meio que isso, né, gente? Mas só que na verdade isso aí era um plano do governo americano com relação a essas criaturas que já é de conhecimento deles. E tudo isso porque eles estavam querendo caçar o pobre do Clark Kent, que foi responsável por tê-los vencidos numa outra edição da saga do Superman. Enfim, é aquelas velhas histórias que acontecem com relação ao super-herói. E aqui é o momento que o Jerry e o Jimmy vão se meter numa treta e acabam levando um balaço, deixados num beco escuro. E aqui a última história, que fala na Action Comics, e cara faz uma ligação com a Não Perca Superman 47. E aí vem rolando o pobre do Jimmy e do Jerry entraram no hospital. O pobre do Perry Wright vê que o filho, infelizmente, aconteceu isso, né? E ao mesmo tempo o Superman acaba descobrindo o que aconteceu com o Jimmy Olsen. É aquela história, né, cara? Notícia ruim, ela vai chegar. Ela chega de um jeito ou de outro, quer queira você não queira. Infelizmente. E o pobre do Superman vai prestar solidariedade, percebe que, poxa, não era para ter deixado meu amigo se dar mal. E aí, no momento que o Superman descobre que algo não está surtindo alguma coisa de errado contra ele. E aí aparece essa criatura que só o Superman consegue ver, o qual ele chama para ajudar os amigos dele que estão sob essa influência. E aí o cara, que coisa muito, sabe, invasiva. O maluco manda queimar, tipo, a roupa, faz com que ele use a roupa que está usando aí por baixo. Cara, olha o desenho, velho, muito bacana, muito bacana. E aqui a dona do Labareda, né, ajudando os policiais sobre o crime que aconteceu. E é claro que
ela está sendo vigiada por esse cara aqui, que novamente eu não faço ideia de quem ele seja, mas é interessante personagens da DC do quais você não conhece, mas você vai aprendendo. Eu gosto disso. E aqui o cara ele tá voando de esqui. É esse o poder do cara. Ele voa de esqui. Enfim, ele está sendo controlado por uma criatura do infernal. Justamente aonde? No Labareda. Ó, as coisas se interligando. E descobre que meio que uma criatura tá mantendo as coisas. Mantendo o domínio sobre o que tá rolando com o Jimmy. E meio que, cara, essa criatura faz com que o Superman de novo caia em uma lava, como aquela história que aconteceu do Superman e a Kryptonita. Só que, é claro, ele vai atrás do responsável por isso para poder pagar. Por isso que a edição 2 tem um Superman que acaba pegando fogo, é justamente por causa disso aqui. E esse é o fim da edição da saga do Superman número 1. Muito show. E é isso, gente. Fantástica edição. Como eu disse, recomendo para quem está afim de começar uma coleção nova. Essa aqui é um excelente ponto de partida. Você, como eu disse no começo, ele faz menções a algumas histórias da saga do Superman anterior? Faz. Mas isso dá para você levar adiante sem o menor problema, cara. Até porque você vai conhecendo todo o universo DC do lado do Superman, como ninguém acha que nunca tinha visto antes. Então, assim, é uma grande oportunidade. Vale a pena o cara colecionar isso aqui. Tá legal? E, gente, é muito bom mesmo. Mas eu queria agradecer demais a atenção de vocês que ficaram até o final. Eu quero, do fundo do meu coração, muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu!